Olá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre as particularidades da abordagem geográfica no campo da saúde, na geografia da saúde. Então, entre as ciências sociais que abordam as questões de saúde, a geografia ela se distingue pelo interesse nas dimensões espaciais de saúde, notadamente nas questões territoriais. De um lado, ela visa estabelecer a relação entre os modos de ocupação espacial, ou seja, a gestão territorial da saúde. E de outro lado, ela avalia os pesos que os diferentes fatores de saúde têm na dinâmica territorial dos lugares. Um exemplo está no REGIC. O REGIC é o estudo feito pelo IBGE em função das regiões de influência das cidades. Então, aqui a gente vê um mapa da rede urbana do Brasil em 2018, publicado pelo IBGE, no REGIC, nesse estudo que faz sobre a rede urbana, e a gente pode ver na legenda aqui que há a hierarquia dos centros urbanos, né? Então a gente tem diferentes símbolos para mostrar o tamanho, digamos assim, dos centros urbanos, na verdade a sua importância enquanto prestador de serviços, notadamente, né? E esses traços coloridos dizem respeito às regiões de influência dessas diferentes metrópoles, né, que compõem o Brasil. Bom, eu estou falando isso porque a saúde, a procura por serviços de saúde, é um dos maiores motivos que geram movimentações de pessoas na rede urbana que saem de seus municípios e vão buscar atendimento em outras cidades. Então, entender a estrutura espacial é uma das facetas fundamentais que dão forma à rede urbana e, ao mesmo tempo, é influenciado por ela. Tal como a análise realizada para outras temáticas que compuseram a rede urbana brasileira, o estudo do REGIC, da Organização Espacial dos Serviços de Saúde, foi composto por duas frentes de investigação. A primeira frente constituiu-se pela análise das respostas obtidas em dois itens do questionário aplicado diretamente nos municípios brasileiros, nos quais se perguntou para onde se dirige a população residente em dada localidade em busca de serviços de saúde de baixa ou de média complexidade e também em busca de serviços de saúde de alta complexidade. O mapeamento da rede de cidades produzido pelo conjunto das respostas e das centralidades indicadas contribuiu para a construção da rede urbana final. Então, nesse tópico, é detalhado o mapeamento específico da busca por serviços de complexidade mais baixa e mais alta na rede de cidades brasileiras. E a segunda frente de análise teve o objetivo de auxiliar a compreensão dos dados trazidos pelo questionário, consistindo-se em evidenciar as centralidades existentes no sistema de saúde, segundo informações compiladas pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, do Ministério da Saúde. O objetivo foi verificar, em termos de volume de atendimento e complexidade, a oferta de serviços, a expressão territorial dos serviços de saúde no território brasileiro. Então, as semelhanças e as diferenças nas centralidades geradas pela busca direta dos habitantes das cidades brasileiras e aquelas produzidas pela localização dos serviços ofertados, permite uma análise apurada da territorialidade da saúde para o conjunto do país, podendo ensejar a elaboração de políticas públicas voltadas para a melhoria dos serviços disponíveis para a população. Então, o REGIC é um exemplo. Aqui a gente vê aqui à esquerda os deslocamentos para serviços de saúde de baixa complexidade, de baixa e média complexidade, em 2018, e aqui
os deslocamentos dos serviços de alta complexidade. Percebam aqui, por exemplo, como Brasília, né, ganha centralidade nos serviços de alta complexidade, né, alcançando distâncias bem longínquas, né? Então essa é a diferença, né? A influência das cidades nos serviços de alta complexidade acaba sendo maior daquelas menor número de cidades, de metrópoles, mas um alcance maior para os serviços de alta complexidade. Aqui o arranjo populacional de Florianópolis, então uma metrópole classificada como 1C, uma metrópole intermediária, e a gente vê aqui a mesma lógica, né? A gente vê as cidades e a região de influência delas através dos traços. Veja que Florianópolis tem um alcance para todo o estado, quando que os outros municípios têm uma influência mais regional. Aqui destaque, por exemplo, para Chapecó, que é muito importante para o oeste do estado. A gente vê aqui também Lages para a Serra Catarinense, é um município importante. E outros importantes, né, como Blumenau, Balneário Camboriú, Joinville e assim por diante. Aqui um mapa que responde à pergunta: quais são os municípios mais procurados pela população para a utilização de serviços de saúde de baixa e média complexidade, ou seja, consultas médicas e odontológicas, raio-x, colocação de gesso, etc. Então aí a gente vê na região sul do Brasil essa mesma lógica, né, das cidades que concentram esses serviços já numa análise regional mais fina, né, compreendendo somente a região sul do estado. Aqui voltando a Santa Catarina, no momento da Covid, um mapa de habitantes por leito de UTI em Santa Catarina, mostrando aí essas regiões de saúde, macro-regiões de saúde de Santa Catarina, como o Oeste Catarinense, como o Meio-Oeste, a Foz do Itajaí, e a quantidade de leitos oferecidas e aqueles leitos que estavam disponíveis ainda nessa determinada data, e incluindo a previsão de novos leitos, né? Foi um momento importante na pandemia que trouxe essa preocupação da quantidade de leitos de UTI, né? Então mostrando aqui um pouco da distribuição espacial desses serviços. Aqui também no momento da Covid, um mapa mostrando a quantidade de respiradores existentes nos diferentes municípios do Brasil. Então a gente vê aqui que o arranjo de cores, né, o degradê, mostra aí os municípios em azul, aqueles que têm maior quantidade de ventiladores, né, em números totais, e em vermelho aqueles com menores quantidades de ventiladores, né, mostrando mais ou menos aí naquele momento que era algo importante. Isso aqui é abril de 2020. Aqui já também o equipamento respiratório pulmonar em Santa Catarina, mostrando dos 295 municípios, quais deles haviam equipamento, que são marcados somente os em vermelho, e também a quantidade existente, né, muito poucos equipamentos, né, o degradê de cores mostra a mesma coisa. Veja Florianópolis, Joinville, Blumenau, onde tinha uma quantidade maior de equipamentos naquela época. Bom, algumas considerações espaciais, geográficas sobre a saúde. Então, como em qualquer outro domínio de aplicação geográfica, a geografia da saúde visa, em primeiro lugar, explicitar as características espaciais das realidades estudadas, centralidade, distância, proximidade, etc. Ou seja, a relevância das comparações de prevalência de doenças, taxas de mortalidade, densidades médicas, etc., depende dessa explicitação de características espaciais das realidades estudadas.
Outra coisa, a geografia da saúde considera o espaço como uma distribuição de fatores de risco, risco ambiental, social, cultural, como suas categorias usuais, notadamente território, região, paisagem, lugar, escala, redes, mas essas categorias reconstruídas pelo olhar dos problemas de saúde. Então, aqui a gente vê também, na época da Covid, um mapa produzido pelo Departamento de Cartografia, Departamento de Geografia da Unesp, os casos confirmados, as rotas principais, os eixos de dispersão do coronavírus e o índice de envelhecimento populacional reunido nesse mapa do estado de São Paulo, de 15 de abril de 2020. Então, a gente vê que o fundo do mapa, que mostra os tons de azul, indicam o índice de envelhecimento, né? Os círculos mostrados em vermelho mostram o número de casos confirmados. E esses eixos, né, essas elipses, digamos assim, esses eixos de dispersão mostram os principais eixos de dispersão em diferentes dias, né? Então tentavam se fazer essas associações com a preocupação com regiões com maiores taxas de idosos e assim por diante. Aqui também um mapa produzido pelo pessoal da Unesp, da rede urbana e proporção de casos confirmados de Covid-19 nos municípios do estado de São Paulo, mostrando aí o fundo do mapa, a proporção de casos a cada 100 mil habitantes, os tons de vermelho. Esse mapa é o contrário, ele é um fundo escuro, preto, mas para mostrar as luzes à noite, para mostrar essa relação urbana, né, de cidades, como elas estão conurbadas, por exemplo, na metrópole paulistana, formando aí com Campinas e outras regiões, esse eixo que vai pela Via Dutra na direção do Rio de Janeiro, os outros eixos que vão na direção no interior do estado, mostrando aí eixos por onde também circulariam o coronavírus. Isso aqui é de abril de 2020. Então, diferente das outras disciplinas, da perspectiva da saúde, a geografia busca uma perspectiva macroscópica dos problemas de saúde, permitindo compreender a dinâmica do processo saúde-doença e do processo doença-atenção à saúde. Então, existe uma diversidade de temas na geografia da saúde, que é também resultado dos diversos campos de atuação da saúde coletiva, ações de vigilância de doenças e seus determinantes, a atenção e organização dos serviços de saúde, a promoção da saúde, são algumas desses temas. Então, estudar esses problemas requer uma visão ampliada de saúde que abarque desde a prevenção de doenças até o acesso a serviços de saúde, isto é, reconhecer a inseparabilidade do processo de saúde, doença, atenção. Podemos sintetizar que hoje constitui o maior desafio da geografia da saúde compreender as particularidades de cada problema de saúde e suas relações com os processos gerais, como a globalização, a expansão e a crise do capitalismo, a precarização do trabalho, a vulnerabilidade das populações e territórios, a degradação ambiental, a urbanização, entre outras particularidades, outros processos. Essa visão ampliada de saúde, ela requer, por outro lado, a aplicação de todo o corpo conceitual da geografia, superando aquelas dicotomias comuns da disciplina, como a geografia física e humana, urbana e rural, regional e geral, quantitativa e qualitativa, etc. A cartografia e o trabalho de campo são alguns dos instrumentos desenvolvidos no âmbito da geografia que podem ser empregados para a compreensão dos contextos dos problemas de saúde. Aqui a gente faz uma síntese, o Barcelos, Bussai e Hans Schumacher fizeram uma síntese da relação geografia e saúde. Então nós vemos aqui a relação ambiente-doença,
onde se encontra aí a nosogeografia e topografia médica. A nosogeografia é esse termo médico relativo ao local que está presente a doença. É importante relatar que a nosogeografia é para diagnosticar alguma doença endêmica de determinada região. Então, esse aqui é um exemplo, né? Então, a nosogeografia e topografia médica, dentro dessa teoria masmática, surgiu nesse contexto. E aí a gente tem aí essas duas relações, né? A saúde e doença e a sociedade e doença. A saúde e doença, por exemplo, a geografia regional, Laplaciana, os gêneros de vida, com focos naturais e complexos patogênicos, a teoria dos germes, e a relação sociedade-doença, os mapas sociais urbanos, mostrando desigualdades sociais e estatísticas vitais, já no contexto da epidemiologia social. E por fim, aqui, com a agregação da saúde, né, da atenção, da geografia da saúde, passando da geografia médica para uma geografia da saúde, a geografia dos serviços e do consumo, da distribuição e da equidade do serviço de saúde, do acesso ao serviço de saúde, que desemboca aí nas questões de saúde, doença e atenção, uma geografia da saúde, buscando determinar a determinação social, ambiental e a equidade em termos de saúde, essa determinação social da saúde. Então, essa é a particularidade, os condicionantes, as particularidades geográficas do estudo da saúde. Nessa videoaula aí, atenção especial para qual o sentido do termo saúde, do Cadernos de Saúde Pública, um artigo do Almeida Filho, o artigo do Barcelos, Buzai e Hans Schumacher, que eu acabei de comentar, Geografia e Saúde, o que está em jogo, publicado na revista Confins, o trabalho do Bieco, Geografia Médica e da Saúde, um artigo dentro do Levando o Conhecimento via Ambiente Digital, um blog, um trabalho do Kaizen, da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi sobre o mapeamento da insegurança alimentar com foco na desnutrição com base no cadastro único. E o trabalho de Gomes, Conceito, Ferramentas e Ferramentas da Epidemiologia, o trabalho de Luz, o verbete saúde no Dicionário de Educação Profissional em Saúde, e o trabalho de Chiliar, História do Conceito de Saúde. Até a próxima, pessoal!